Bom, olá professor, a nossa equipe ela é composta pela Letícia, pelo Patrick, pela Gleiciene, pela Raquel e por mim, o Elcio. E nós vamos tentar ao longo do vídeo elencar algumas coisas que são importantes do capítulo 3, o marxismo, do livro A História entre a Filosofia e a Ciência, do José Carlos Reis. Eu penso que nesse primeiro momento é importante a gente compreender o conceito de marxismo, né? O que é marxismo? Que são as concepções elaboradas por Karl Marx e por Engels, baseadas na economia política inglesa, na filosofia idealista alemã, né? E também no conhecido socialismo utópico, a tradição do pensamento socialista inglês e francês, né? Que influenciaram e influenciam diretamente na filosofia, nas ciências humanas e servem como doutrina também para os países socialistas, né? O José Carlos Reis, ele já começa o capítulo 3 dizendo o seguinte, fazendo a seguinte fala, né? O marxismo pretendeu recusar as filosofias da história e fundar a história científica. Com isso, né, ele passa, talvez é um pouco daquilo que a gente comentou em sala de aula, que é a importância de ter um objeto real, né, um objeto da história-ciência, uma formação social concreta. Né, essa história-ciência ou história científica que também trata da luta de classes no quadro de desenvolvimento das forças produtivas. Né? Um pouco mais à frente ele vai dizer também que é exatamente para confirmar esse objeto concreto, né? O materialismo histórico de Karl Marx é objetivamente tratável, ou seja, ele é analisável, observável, objetivável e quantificável, né? Você pode analisar, pode observar, tem um objetivo e você pode quantificar. Né? Não são as expressões de espírito, né? No caso, rompe com a religião, o Estado, a cultura, a arte, que são intuitivamente tratáveis. E aí, um pouco mais à frente disso, ele vem colocar as questões também levantadas pelo Pierre Vilar, né? Que dizia a hipótese fundamental de Marx seria a matéria histórica ela é estruturada e pensável, né? E cientificamente penetrável. Ele diz também que Marx teria criado uma teoria geral do movimento das sociedades humanas. Né? Essa teoria ela vem ter três hipóteses a serem submetidas à análise, à verificação e à lógica. Né? Vem colocar três hipóteses como centrais. Né? Pode ser que existam mais de fato. Né? A primeira hipótese, ele vem colocar aqui, a produtividade é a condição necessária para a transformação histórica. Com isso ele quer dizer que se as forças produtivas não se modificam, as capacidades da criação da vida humana, elas se mobilizam, elas param. Né? Se elas se modificam, tudo move. Uma outra hipótese é as classes sociais não se definiram pela capacidade de consumo, mas pela renda e pela situação do processo produtivo. Ainda uma outra hipótese também é a correspondência entre as forças produtivas e as relações de produção constituem o objeto principal da história-ciência, da história científica que eu já disse lá no começo do que se trata. Né? São abordados com dois conceitos, o modo de produção e a formação social. Esses três momentos interligados, essas três hipóteses, constituem a hipótese geral sobre o movimento, a movimentação das sociedades. Mais à frente, vamos falar de Hegel, né? Hegel e Marx. Né? Marx, em algum momento, pode ser que recupere a ideia hegeliana e cientificista. Hegel diz que toda ação humana ela tem uma intenção de um sujeito e algo que esse sujeito ignora. A ação individual ou coletiva ela possui dois níveis. Vem dizer que ele possui dois níveis. O consciente e o inconsciente. O que para Hegel o consciente é o espírito, para Marx é a estrutura econômico-social que limita e delimita a ação do sujeito individual ou coletivo. O marxismo, enquanto ciência da história, tomou como objetivo as estruturas econômico-sociais, as lutas de classe e as iniciativas individuais e coletivas. Para Marx, os indivíduos só podem ser explicados pelas relações sociais, ou seja, pela organização social a qual ele pertence. E para se compreender o processo histórico, o conceito principal deixa de ser o de consciência, que supõe a hipótese do ser espiritual da história, e torna-se a seu de produção, que supõe a hipótese materialista do ser social, um ser relacional situado em um tempo e um lugar.
Enquanto ciência da história, o marxismo apresenta 3 hipóteses principais. A primeira hipótese a ser destacada é o fato de enfatizar o papel das contradições, priorizando o estudo dos conflitos sociais. A segunda hipótese afirma que o marxismo foi uma das principais teorias estruturais da sociedade. Ele é um estruturalismo genético. E a terceira hipótese, ela afirma que mesmo sem saber, os homens fazem história, transformam o mundo e a si mesmo. E a ação do homem se dá no contexto de uma luta. Em um artigo de Paul Lefort, acho que se pronuncia assim, ele aborda que há 2 leituras possíveis para a obra de Marx, que é a história sobre uma visão evolutiva e a outra interpretação é uma visão repetitiva da história. A visão evolutiva da história em Marx é o manifesto comunista. E um dos fios condutores que Lefort utilizou para a sua tese é que a história de todas as sociedades, elas estão de todas as sociedades até os dias atuais, ela é vinda da luta de classe. Nisso ele fala que o modo de produção capitalista ele é o processo, ele é o resultado de outros processos que vieram antes dele. Sendo assim, ele é mais evoluído. Entretanto, em uma escala de evolução desses projetos, o capitalismo ele está em última colocação, atrelado à luta de classes por ser capitalismo, né? E ele fala também que a tese evolutiva, como se diz aqui, a versão evolutiva do marxismo, ela é vinda de várias combinações, e de posições, no caso, de Comte, hegelianos, iluministas e a de Darwin. No modo de produção capitalista, amplia-se a percepção do antagonismo existente entre os que possuem os meios de produção, a classe economicamente dominante, e os que possuem apenas a força de trabalho, daí resultando nas grandes desigualdades sociais. A visão evolutiva continuista da história, em Marx, é aquela do Manifesto Comunista. O fio condutor dessa tese é de que a história de todas as sociedades até nossos dias é a história da luta de classes. A análise que Marx faz dos modos de produção pré-capitalistas é lógica. Assim, então, ele elaborou 2 modelos que se opõem. O primeiro, o modelo capitalista, com trabalho livre, trocado por dinheiro, para reproduzir e valorizar o dinheiro e com separação do trabalho livre das condições objetivas de sua realização. O segundo é o modelo pré-capitalista, em que o trabalhador não é exterior à terra, possui as condições objetivas do seu trabalho e não é exterior à comunidade. Os homens estão imersos na terra e na comunidade. Esse modelo teria sido invariante em todas as suas expressões: tribal, asiático, antigo e feudal. Considerando esses 2 modelos, entre o modo de produção capitalista e os modos de produção pré-capitalistas, não há evolução, mas uma ruptura radical. Na história evolutiva, o capitalismo é o ponto de chegada e de passagem de uma história que caminha inevitavelmente em direção à utopia comunista. Na história repetitiva, há uma ruptura entre o modo de produção capitalista e os modos pré-capitalistas. Há uma repetição do mesmo modelo estrutural. Nos modos de produção pré-capitalista, a evolução é a destruição lenta da sociedade, a erosão das instituições, a aparição de novos fatores de diferenciação interna. As guerras se sucedem, catástrofes acontecem.
E a estrutura econômico-social permanece intocável, homens ligados à terra e à comunidade. Portanto, considerando as sociedades pré-capitalistas, sobretudo as asiáticas, Marx reflete sobre uma história que rompe com, primeiro, a ideia de devir regido inevitavelmente pelo desenvolvimento das forças produtivas e a segunda, a ideia da inelutável dissolução de toda estrutura social. Olá, eu elaborei alguns pontos sobre o marxismo e eu vou enumerá-los agora. A estratégia de evasão da experiência da temporalidade que o marxismo adotou expressou um otimismo insuperável através da ação crítica e da realidade social. O marxismo inspirou pela sua estratégia para solucionar o drama da temporalidade, confiança e esperança. Ele também procurou evitar o que as ciências sociais fizeram no século XX, que foi separar faire l'histoire de faire de l'histoire. E o resultado disso foi a ideologização do conhecimento histórico que o manteve ainda na área de influência da filosofia da história. O marxismo oscilou entre a evasão da historicidade em direção ao futuro e a evasão em direção ao puro conceito.